A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão. Amém? Que bom estarmos reunidos para comer da comida celestial do Senhor, que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, versos 16. João, capítulo 15, versículo 16. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. A palavra do Senhor nos diz assim, João, capítulo 15, verso 16. Não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Repita comigo assim, não fui eu que escolhi o Senhor, Ele escolheu a mim. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, você é escolhido, você foi chamado por Ele, e o que você pedir no nome do seu Pai, Ele vai te conceder. Quantos creem nessa verdade? Diga eu creio. Amém, meu irmão? Eu quero compartilhar algo com você. Eu estava com o coração aberto para trazer uma palavra do Senhor a você. E quando chegou sexta-feira, eu já tinha uma palavra pronta, o Senhor mudou a palavra. Aí, lá no encontro, de novo, o Senhor falando no meu coração. Aí quando eu terminei a palavra, Ele de novo mudou a palavra. E hoje, quando chegou 5 horas da tarde, irmãos, Ele falou, eu não quero que você ministre nenhuma dessas 3 palavras. Eu quero falar algo com você e com a igreja hoje. Então o Senhor falou muito forte no nosso coração nesse dia. Ele falou para nós como igreja, que Ele levanta os improváveis. Nós estamos aqui, nós fomos chamados pelo Senhor, porque nós somos aqueles que não eram prováveis para as pessoas, para a nossa família, para o nosso círculo de relacionamento, mas o Senhor olhou para mim, para você, e disse, esse eu vou levantar para a minha glória. Eu acredito, meu irmão, que Deus me levantou, porque eu não tinha capacidade nenhuma. Eu acredito porque eu estou aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, aonde havia pecado, abundou a graça. Mas onde havia mais pecado, a graça superabundou. Irmãos, eu sou um testemunho vivo da graça superabundante. Eu creio por tanto eu pecar, por tanto eu errar, o Senhor me chamou. Porque eu entendo hoje que nada que eu faço é eu que faço. Nada que eu fale é eu que fale. Nada que eu tente preparar para falar, para pregar, não é eu que estou fazendo isso. Porque eu creio que não existe capacidade humana em mim alguma para mudar a sua vida. Eu creio que não existe capacidade humana, natural em mim para trazer uma palavra de transformação na sua vida. Mas eu creio em um Deus que escolhe os improváveis. Eu creio em um Deus que faz de mim e de você habitação dEle, morada dEle. E porque nós somos habitação, porque nós somos morada, foi nos concedido o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então a palavra que sai da sua boca não é a palavra sua, mas é a palavra que vem do Senhor. Amém, meu irmão? Ele é fiel. Ele é fiel. E nós temos percebido o quanto o diabo, o quanto o mundo, o quanto a sociedade tem
enganado as pessoas de tal forma. Por quê? Porque eles não acreditam. Muitas vezes você não acredita em você mesmo. Muitas vezes as pessoas não te dão nenhum tipo de credibilidade. Às vezes as pessoas olham para você e às vezes fazem chacota a teu respeito e diz que o que vai sair lá de São João do Caiuá, o que vai sair lá do Conjunto Cruzeiro do Sul, lá do aeroporto, o que vai sair dessa cidadezinha pequenininha, uma cidade de primeira que você nem consegue engatar a segunda marcha no carro que já acaba a cidade. Eram as mesmas afirmações que o povo dizia: o que será que vai sair de bom de Nazaré? O que vai sair daquela cidade pescadora, aquela vila simples? Eu só creio em algo. Quem saiu de Nazaré foi Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. Meu irmão, independente de onde você está, independente a família que você nasceu, independente a localidade que você se encontra, você tem que crer no Deus que habita em você, porque você é a habitação de Deus, você é a morada de Deus. Então, muitas das vezes, nem nós mesmos acreditamos em nós. Muitas vezes nós não damos nem credibilidade para nós mesmos. Mas eu quero dizer algo para você: o Senhor acredita em você. Ele acredita em você. Diga para o seu irmão assim: o Senhor acredita em você. Sabe, a maioria dos crentes, a maioria das pessoas, muitas das vezes, não acreditam que foram chamadas por Deus para fazer grandes coisas. Sabe, irmãos, se você crê que o Senhor pode te usar, Ele vai te usar. A palavra do Senhor diz em Atos, que Jesus disse que em meu nome vocês realizarão obras ainda maiores. Então você foi chamado para expressar Cristo. Você foi chamado para aonde você chegar, a glória de Deus, o reino de Deus venha se manifestar através da sua vida. Independente se você não acredita, independente se as pessoas não acreditam em você, eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor acredita em você. O Senhor te chamou, porque você estava lá na beira da estrada. Passou o sacerdote e nem deu bola para você, não fez nada para você. A palavra do Senhor diz que passou o levita, e o levita nem deu bola para aquele homem da Judeia. E a palavra do Senhor diz que passou um homem, o bom samaritano, e encontrou eu e você na beira do caminho. Você estava na beira do caminho, meu irmão, largado as traças, mas Jesus passou na beira desse caminho, viu você lá jogado, pegou você no colo, levou você para a hospedaria e falou: cuida dele, porque fui eu que trouxe aqui. E o Espírito Santo de Deus tem continuado a fazer essa obra na nossa vida, porque eu creio que eu que fui chamado. Eu creio que eu não escolhi o Senhor, eu creio que eu fui escolhido por Ele. Que eu entendo hoje que eu não tenho a capacidade de escolher algo tão grande, algo tão precioso, mas eu creio que Ele tem a capacidade de olhar para aquele que não merece, para olhar para aquele que não é, para olhar para aquele que é improvável e fazer dele provável diante dos homens, porque nós servimos um Deus que é o Deus dos improváveis. Sabe, meu irmão, Deus te chamou. A palavra do Senhor também diz que nós estávamos como ovelhas desgarradas. Nós tínhamos fugido do aprisco. Mas a palavra do Senhor diz que o bom pastor deixou as 99 para trás e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Quero dizer para você, independente do lugar que você está, independente da situação que você se encontra, o Senhor está com os braços abertos nessa noite para colocar você nos ombros e trazer você de volta para o curral, porque você é filho amado dele. E eu quero falar algo para você nessa noite. Sabe, os discípulos de Jesus, eles também não acreditavam
que podiam realizar alguma coisa quando o Senhor Jesus Cristo chamou eles. Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam num contexto desse chamado. Como seus discípulos perceberam isso? Como eles tinham a convicção que o Senhor chamou eles? Sabe, irmãos, eu quero voltar a 2000 anos atrás e explicar para você como era o princípio na nação de Israel, de os sacerdotes, de os rabinos levantarem discípulos. Então a sociedade judaica no tempo de Jesus, ela era bem ortodoxa, ela era bem leal aos seus costumes. A palavra do Senhor diz que eles criaram os livros do Velho Testamento, e eles acreditavam que eram inspirados por Deus. E os 5 primeiros livros, que para os judeus eles chamam de Torá. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus têm como Torá. Então, todo rabino, todo pai, toda casa, eles usavam a Torá, a palavra de Deus naquela época, para a alfabetização das crianças. Então, as crianças, elas já começavam desde muito pequena a ordem bíblica. Então, o pai ensinava a palavra para elas. Então, ao levantar de manhã, o pai ensinava a lei do Senhor a elas. Ao deitar, o pai ensinava a lei do Senhor ao seu filho. E também ao sentar à mesa, as crianças também eram instruídas a respeito da palavra de Deus. Então, no tempo que Jesus ainda estava sobre a terra, o povo de Israel, as crianças de Israel, eram alfabetizadas pela palavra de Deus. Então, quando a criança, ela completava os seus 6 anos de idade, então começava o primeiro estágio de educação dessa criança, entre os 6 aos 10 anos. E esse processo de 6 a 10 anos, que ele era incluído para aprender da palavra de Deus, para ser instruído também na alfabetização, se chamava Bet Sefer. Por quê? Porque isso significa casa de leitura. E nesse estágio, a criança ela ia para uma sinagoga, onde o rabino, entre aspas, o pastor do povo judeu, ensinava a criança a respeito das escrituras. Então, a criança ela não era alfabetizada na escola. A criança era alfabetizada na sinagoga, na igreja. Então, entre os seus 6 a 10 anos, essa criança aprendia com o rabino. Irmãos, e naquela época, não existia impressão. Então existia poucos exemplares do Torá, poucos exemplares da Bíblia dos judeus. Então, durante a semana toda, aquela criança tinha que ir até a sinagoga, até o templo, para aprender a palavra de Deus e também aprender a ler, aprender todos os conhecimentos. E é engraçado que há 2000 anos atrás, não existia nenhuma criança sem instrução em Israel. Não existe ninguém em Israel, naquela época, que não era instruída, que não sabia ler. E hoje, 2000 anos após, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tantas formas de ensino, nós não conseguimos, às vezes, fazer que 100% da população tenha instrução, tenha conhecimento. Mas naquela época, 2000 anos atrás, não havia ninguém desinstruído em Israel, porque esse processo começava desde cedo. Então toda a instrução acontecia em torno da Bíblia, da Torá. Então os 5 primeiros livros da Bíblia, quais são, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então era tão impressionante que essas crianças, dos 6 aos 10 anos, ela já tinha memorizado esses 5 primeiros livros da Bíblia. De 6 a 10 anos, eles sabiam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor. Crianças de 6 a 10 anos, quando eles completavam 10 anos, eles já tinham a Corá decorada, sabe?
E no final dessa fase, quando eles completavam 10 anos, terminavam essa primeira fase, os melhores eram selecionados, eram escolhidos para o segundo estágio. Não vai ter não. E o segundo estágio dessa educação, que era depois dos 10 anos, era chamado de Bet Miresh, que significa casa de estudo. Então, a primeira fase era a casa de leitura, e a segunda fase era a casa de estudo. Então, de 6 a 10 anos, eles eram alfabetizados nas sinagogas, eles eram alfabetizados nos templos. Por que eu estou falando sinagogas? Porque existiam várias vilas, vários bairros. Em cada bairro havia um rabino, havia uma sinagoga. Então, as crianças daquelas vilas eram alfabetizadas nessas sinagogas. E quando eles terminavam essa fase, os melhores eram selecionados para eles começar esse segundo processo, que era o estágio da casa de estudo. Então, as outras crianças que não eram selecionadas, quando elas completavam 10 anos, todas elas voltavam para casa e aprendiam a profissão do pai. Eles aprendiam a profissão do pai. Então, nesse segundo estágio, a criança ela deveria memorizar não apenas a Torá, não apenas os primeiros 5 livros da Bíblia, mas o Velho Testamento inteiro. Irmão, pega a sua Bíblia assim, divide ela no meio. Vê onde que é o Velho Testamento aí. Agora imagine uma criança de 10 anos tendo que memorizar tudo isso aí que você está segurando na mão. Muita coisa, não é? E hoje nós não temos nem a capacidade de estudar para a prova, né, Gislaine? A professora passa toda a matéria lá, ó, é essa aqui, ó. Só umas 5 páginas, só umas 6 páginas. E os alunos ainda não estudam, irmão. Mas naquela época eles tinham que memorizar toda a Bíblia. Então, há 2000 anos atrás, se nós percebermos em Israel, a educação era muito mais avançada do que hoje. Por quê? Porque crianças de 6 a 10 anos, eles memorizavam praticamente a Bíblia inteira. Sabe, irmãos? E era interessante que quando eles eram selecionados para ir nas sinagogas nesse segundo estágio, os rabinos respondiam às perguntas deles. Os rabinos ensinavam eles. Sabe, você pode ver nos evangelhos, quando Jesus ele menciona os textos do Velho Testamento, ele não estava dando muitas explicações em geral. Por quê? Porque as pessoas naquela época eram bem preparadas. Quando o rabino subia para dar o seu sermão, para pregar, ele estava pregando para pessoas que conheciam a Bíblia de Gênesis a Malaquias, de cor. Então ele não estava querendo colocar algo na cabeça das pessoas, porque todos aqueles homens conheciam a palavra. E depois desse jovem, quando ele completava os seus 10 anos, passava um tempo, e mais uma vez acontecia um processo de seleção, onde começaria um terceiro estágio. Mas dessa vez apenas os melhores alunos, aqueles que realmente se destacaram, poderiam avançar para a próxima fase. O jovem agora, aproximadamente com 14 anos, ele poderia procurar os rabinos, os mestres mais famosos, para se apresentar a eles, para ser discípulos dele. Então, o jovem, quando ele completava 14 anos, ele era selecionado da sua sinagoga. Ele tinha o direito de procurar um mestre na palavra, um rabino, para que ele viesse se disponibilizar para ser discípulo. E discípulo em hebraico significa talmid. Então, eu não sei se você já viu essa palavra na Bíblia, talmidim. Então, talmidim significa o quê? Ser discípulos. Ser discípulos. Então, quando esses adolescentes de 14 anos se apresentavam para esses rabinos, para esses mestres da palavra, os rabinos eles eram muito inteligentes.
E eles exigiam muito desses jovens, porque eles somente aceitavam um adolescente, aquele que foi selecionado para ser um talmidim, um discípulo, se ele acreditasse que aquele jovem, que aquele talmidim poderia se tornar igual a ele, poderia, na verdade, trilhar os caminhos deles. Então, isso era mesmo um zelo com autoridade. Então, os rabinos naquela época, eles não escolhiam qualquer adolescente, eram muito bem selecionados. Então, o rabino, ele estudava cuidadosamente a vida daquele jovem, a vida daquele adolescente, ele estudava a sua família, a sua capacidade intelectual, ele fazia uma grande sabatina de perguntas a respeito do Velho Testamento, todo tipo de pergunta a respeito da palavra de Deus, e ele queria saber a respeito de várias interpretações, e através disso, ao fazer as perguntas, o rabino, o mestre, ele estava tentando determinar o que aquele jovem seria, ou o que ele poderia ser. Então, ele perguntava por quê? Porque ele queria ver se aquele jovem ia ter a capacidade de aprender todos os seus ensinamentos. Ele queria também aprender, ver se o jovem ia aprender a pensar e a agir como ele, a se comportar como ele. E terceiro, ele queria saber se aquele jovem poderia seguir a ele em seu jugo, para fazer dele um discípulo. Sabe, irmãos, dessa forma, a maioria dos jovens que se disponibilizavam a ser discípulos, a ser um talmidim naquela época, que se apresentava para um rabino, eles não conseguiriam ser escolhidos. Por quê? Porque havia uma grande seleção, tinha que ser da forma que aquele rabino queria. Sabe, você conhece bem as escrituras? Era isso que o rabino perguntava para ele: será que você é um bom judeu? E ele perguntava um versículo isolado, ele tinha que responder, perguntava outra, sabe? Mas aqueles poucos que eram escolhidos, os melhores entre os melhores, eles ouviam o rabino dizer uma frase que todo menino judeu sonhava em ouvir. Todo menino judeu, a maioria deles, eles tinham esse sonho de se tornar um grande rabino, um grande mestre na lei e na palavra. E após ele passar essas três fases, essas três etapas, e ser selecionado por aquele rabino, o rabino olhava para ele e dizia para ele: olha, agora você vem e siga-me, vem e siga-me. E aquele menino seguia aquele rabino. A maioria das vezes, aquele jovem saía da sua casa e ia morar na casa desse homem, do rabino. Sabe, nesse estágio, ele se aprofundava mais nos seus estudos e nas escrituras, irmãos. Porque eles aprendiam com mestres. Eles aprendiam os ensinos dos maiores rabinos do povo judeu, desde quando a lei foi criada. Então, o talmidim, esse adolescente que era selecionado para ser discípulo desse rabino, ele sentia muito orgulhoso de ser um discípulo. Ele voltava para a casa de seu pai orgulhoso, enchia sua família de orgulho, porque ele foi escolhido entre milhares e milhares de adolescentes para continuar o legado de Deus. Mas quando Jesus veio, ele quebrou todos esses paradigmas, irmão. Quando Jesus veio, você não tinha que ser mais o melhor, você tinha que ser o improvável. Então, os rabinos, eles faziam essas seleções, mas Jesus, ele colocou tudo isso abaixo. Sabe, eu creio que na Bíblia, antes dos 30 anos de Jesus, antes de Jesus completar 30 anos, a Bíblia não fala muito acerca de como foi a vida de Jesus. Mas nós cremos que a família de Jesus, ao seguir todos os costumes, Jesus, ele passou por todas essas etapas. Então, quando ele chega aos seus 30 anos, que era a última fase de um talmidim, quando esse jovem discípulo chegava aos seus 30 anos, ele se tornava um rabino. E a partir desse momento, ele poderia agora selecionar esses adolescentes e crianças para andar com ele.
É interessante que quando Jesus, ele completa 30 anos, o seu ministério começa. E a palavra do Senhor diz que nesse momento ele já era um grande homem na Galileia, um grande rabino na Galileia, um grande mestre na Galileia, mas ainda ele não tinha nenhum discípulo. Por que ele não tinha nenhum discípulo, irmão? Porque Jesus veio para quebrar os paradigmas. Diga para o seu irmão assim: Jesus veio para quebrar os paradigmas. Qual foi o primeiro paradigma que Jesus quebrou? Jesus, ele não escolheu os prováveis. Jesus, ele não escolheu os mais capacitados. Jesus não escolheu os melhores. Jesus não escolheu os mais estudiosos. Jesus, ele não escolheu os mais inteligentes. Jesus escolheu os improváveis. Jesus escolheu os improváveis. Então, em primeiro lugar, ele não ficou esperando nenhum adolescente se formar, nenhum talmidim. Sabe, a palavra do Senhor diz que ele procurou homens que eram improváveis. E quando o Senhor chama Pedro, André, o que eles estavam fazendo, irmão? Pescando. Estavam pescando. Por que eles estavam pescando? Porque eles não tiveram êxito em se tornarem talmidins, discípulos. Eles não tiveram êxito para continuar esse legado religioso na sua família. Mas a palavra do Senhor diz que eles estavam pescando, e o Senhor vem e através da vida deles faz uma pesca maravilhosa. Eu quero dizer para você, irmãos, você pode estar lá no mar da Galileia, você pode estar lá na beira da praia com seu barquinho, e passar a noite sem pegar nenhum peixe, nem um peixinho só. Você pode ser uma pessoa simples, você pode ser uma pessoa que é improvável, mas quando o Senhor olha para você, Ele torna de você uma pessoa provável. Você pode ter lançado a rede a sua vida inteira e não pegado apenas nenhum peixe, mas quando o Senhor olha para você, escolhe você, e você lança essa rede, você vai fazer a maior pesca da sua vida. Foi isso que aconteceu com Pedro e com André, irmãos. Eles não eram homens prováveis, eles não eram os mais inteligentes. Sabe, eu creio que Pedro e André, na sua adolescência, eles sonharam em ouvir um rabino dizer, um mestre dizer: olha, filho, agora você é um talmidim, você pode me seguir. Mas eles não ouviram isso. Mas a palavra do Senhor diz que o mestre dos mestres, aquele que é o sumo sacerdote, foi na praia naquele dia, olhou para eles, eles fizeram aquela pesca maravilhosa, olharam para eles e falaram: você quer ser meu discípulo, Pedro, André? Então siga-me. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, aqueles homens lançam as redes deles fora para outro lugar, e eles começam a seguir Jesus e se tornam discípulos. Olha para o seu irmão e pergunta assim: irmãos, fala assim para ele: irmão, com convicção, bate no ombro dele. Irmão, você é provável ou improvável? A palavra do Senhor diz assim, que Ele chamou aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são. Quando você começa a achar que você é, aí que você não é, irmão. Quando você acha que é bom demais, que olha, Deus me chamou porque eu tenho uma capacidade de pregar, eu tenho uma capacidade em falar, em ensinar, eu tenho uma capacidade em amar. Quando você acha que é, na verdade você não é. Mas quando você acha que não é aí verdadeiramente que você é. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. O teu fim é o começo de Deus na sua vida. Quando você chega no fim de você mesmo, é aí que essa pesca maravilhosa começa a acontecer na sua vida. Enquanto você pensou que era, você
Passou a vida inteira lançando a rede para cá, lançando a rede para lá, e não pegou nada. Mas até no dia que Jesus chegou diante de você e você falou: Senhor, eu não sou nada, eu não consigo. Olha, eu nem pescar eu consigo, jogo a rede para lá e para cá, não pesco nenhum peixe. Aí o Senhor olha para você e diz: filho, lança a rede aonde eu falar, porque agora que essa rede vai sair daí e vai ser destruída de tanto peixe que vai ter, meu irmão. Sabe, nós temos que crer na palavra que Deus fala para nós. Nós temos que entender que sobre a palavra do Senhor nós temos que lançar a nossa rede. Diga para o seu irmão: é sobre a palavra que Deus te falou que nós temos que lançar a nossa rede. Então, se Ele falou para você lançar a rede, joga a rede, meu irmão. Fala assim: Jesus não te chamou para você morrer na beira da praia. Ele te chamou para você entrar no barco, lançar a rede ao mar e muitos peixes pegar. Foi para isso que Jesus te chamou. Meu irmão, lança a rede no mar. Quando você por fé lançar essa rede no mar, quando você puxar a rede, meu irmão, pior de tudo, você nem vai conseguir puxar. Você vai ter que chamar o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, para ajudar você a puxar essa rede. Sabe por quê? Porque eles serão tocados por esse poder que está em você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que opera dentro de mim e de você. Então você tem um poder, meu irmão. Sabe por que você tem um poder? Porque você era improvável. E Jesus olhou para mim e para você e falou: meu Deus, Pai, muitos dizem: o que pode sair lá de São João do Caiuá? O que pode sair daquela família A, daquela família B? E às vezes até mesmo você olhou para você: mas olha, eu não tenho condição, minha família é tão pobre, tão humilde, olha, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não sei nem falar as vogais direito, eu não sei nem o ba, bebi, bobu. Quando eu falo ba, bebi, bobu, eu penso que eu sou ba, bebi, bobu. Eu não consigo. Sabe, irmãos, é desses que Jesus gosta. É esses que Jesus quer. Por quê, pastor Marcelo? Porque quando o Senhor operalizar o milagre na sua vida, levantar você, não vai ser igual aquela música não, que você vai subir na plateia, vai estar no palco e outro na plateia, e fui eu. Não. Você vai olhar para as pessoas, as pessoas olharão para você, você vai olhar para elas e você vai falar: é só Jesus mesmo para escolher um miserável como eu. Eu olho para você aqui hoje e falo assim para mim mesmo: é só Jesus para ter escolhido um pecador como eu, um miserável como eu, para estar aqui falando para vocês nessa noite. Só Jesus para ter chamado alguém igual a eu para estar transmitindo algo para você. Porque aí que eu entendo que quando eu falo não é eu que falo, é o Senhor que fala em mim. Porque glória nenhuma eu tenho nisso, capacidade nenhuma eu tenho nisso, porque é o Senhor que opera o poder em mim, o Espírito em você, e você vai falar, é por causa que Ele habita em você, meu irmão. Então, se você pensa que você é improvável, eu quero dizer para você: o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Com certeza, o pai de Tiago e de João ainda jovens, aproximadamente 16 anos, a palavra do Senhor diz que eles estavam na beira da praia consertando redes, porque eles não poderiam mais ser discípulos em Israel. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus chega diante deles e olha para eles: vocês querem ser meus discípulos? Então vem e siga-me. Irmãos, aqueles homens entenderam que isso era um privilégio para eles. E quando eles eram chamados, eles largavam tudo para trás.
Porque a vida deles inteira foi isso que eles queriam ouvir os rabinos dizerem para eles. Mas o Senhor veio, olhou para aqueles que estavam consertando redes. Pastor, eu não conserto rede, mas eu vim lá da Paraíba, bati aqui em São João do Caiuá e estou vendendo rede para cima e para baixo. Deus pode te chamar também, meu irmão. Ele pode te pegar. Ah, pastor Marcelo, eu não conserto rede, mas eu faço remendo pneu de bicicleta. Ah, pastor, nem remendo de pneu de bicicleta eu faço. Eu faço remendo só em pneu de cariola. E meu irmão, não importa o grau de instrução, não importa a família que você nasceu, não importa aquilo que você aprendeu. Sabe o que importa verdadeiramente? É que o Espírito de Deus habita em você e através dele você pode fluir nos dons celestiais. É isso que importa. O que importa é que ele cresça e eu diminua. Meu irmão, porque quem acha que sabe é aquele que vai, não, eu sei, cada vez mais eu vou crescer, eu vou estar em cima aqui, do palco, você na plateia, porque é eu. Você nada, você não pode nada. Eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só naquele que me fortalece. A partir do momento que eu acho que sou eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito do Senhor que opera na nossa fraqueza. Quando você está fraco, eu digo que você está forte. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu, meu irmão. Você é improvável de Deus. Segunda coisa, qual foi o segundo paradigma que Jesus quebrou? Quando o rabino escolhia um adolescente, um talmidim para seguir ele, aquele jovem teria que ser conforme aquele rabino era, tinha que ter as mesmas atitudes, o mesmo conhecimento, trilhar os passos dele. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Diga assim para o seu irmão: Jesus te chamou para seguir Ele, para que eu e você fôssemos como Ele. Hoje você está aqui porque você é como Jesus. Mas pastor, você está doido? Eu sou parecido com Jesus? A palavra do Senhor diz que numa ocasião, Jesus manda os seus discípulos atravessar o mar da Galileia. E Jesus fica do outro lado. E de madrugada a palavra do Senhor diz que Jesus aparece andando sobre as águas. E muitos dos discípulos ficaram assustados, pensando que aquela imagem, aquela pessoa não era Jesus, mas era um fantasma. Sabe? Mas logo o Senhor olhou para eles dentro do barco e falou para eles: filhos, não temas, sou eu. Lembra-se? Um discípulo, um talmidim, tinha que fazer tudo o que o rabino pedia para ele fazer da mesma forma. E a palavra do Senhor diz que Jesus olha para Pedro no meio do mar e fala: Pedro, venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Por quê? Porque Pedro, com ousadia, olhou para Jesus e disse: olha, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Se é tu mesmo, Senhor, se é Jesus, então me chama e me faz andar sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não repreendeu Pedro. Então, o Senhor disse: então, vem, filho, para você ver que sou eu. Sabe, a frustração de Jesus não era porque Pedro queria muito, mas ao contrário, o Senhor desejava que os discípulos viessem a entender que eles poderiam ser como Ele. Sabe, irmão, muitas das vezes nós pensamos que o que levou Pedro a afundar, lembra, quando Pedro deu o primeiro passo, começou a andar, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Então muitas vezes nós pensamos que Pedro afundou porque ele não teve a fé em Jesus. Mas não foi a falta de fé que ele poderia, em Jesus. Não foi essa falta de fé em Jesus.
mas foi a falta de fé que ele poderia ser como Jesus. Quando ele achou que ele não poderia ser como Jesus, o que aconteceu? Ele afundou. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, e ele ficou atemorizado com a tempestade, com o mar. Ele ficou com medo. Mas a partir do momento que ele olhou para Jesus, ele falou assim: eu vou fazer como Jesus está fazendo, eu vou andar sobre as águas. A palavra do Senhor diz que ele andou sobre as águas. Sabe o que eu venho dizer para você nessa noite? Você foi escolhido para ser um discípulo de Jesus, porque Ele acredita em você, meu irmão. Às vezes você chegou aqui nesse culto, ou você foi para o encontro, está aqui nessa noite sem nenhuma expectativa. Às vezes você faz tudo para ser aceito pelas pessoas. Às vezes você faz de tudo para tentar ser aceito por Deus. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Você não precisa fazer nada para ser aceito pelo Senhor. Mas, pastor, como que eu não preciso fazer nada? Porque o sacrifício que precisava para que você viesse ser aceito, Jesus já fez na cruz por você, meu irmão. Então você não é aceito por aquilo que você faz, mas você é aceito por aquilo que Jesus fez na cruz por você. A palavra do Senhor diz que através do sacrifício de Jesus na cruz, foi nos dado o livre acesso. Mas é por você, irmão? Não, por Cristo. Então nós fomos chamados para sermos discípulos, fomos escolhidos para ser discípulos, para ser como Ele, meu irmão. Sabe, você foi chamado para ser alguém especial, você foi chamado para ser alguém cheio do Espírito Santo. Sabe, não existe obstáculos, você não está vivo para simplesmente existir. Porque muitos de nós existimos. Você sabe o que existe, meu irmão? A vaca, o bode, o cachorro. Por quê? A vaca, ela acorda de manhã, come capim, mastiga. Aí volta de novo, vai comer capim, vai dormir. No outro dia, mesma coisa. Claro que eu sei que tem umas vaquinhas que existem aí para dar uns empregos para os irmãos aí, né, irmão? Amém. Mas a vaca só existe. Mas quantos de nós temos vivido como vacas? Porque nós não vivemos, nós só existimos. Nós existimos para trabalhar, nós existimos para tentar ter uma família. Mas eu vou falar para você, se você existe, você vai existir mais ou menos por uns 70 anos só. Vivendo bem, se passar dos 70, vai ficar meio assim. Porque a palavra do Senhor diz que após que você passa dos 70, isso já é cansaço e enfado. Por isso que eu estou falando dos 70. Mas se você vive, você viverá eternamente, irmão. Nós fomos chamados, escolhidos para viver no Senhor. Nós vivemos nele. Sabe, não existe obstáculos, não existe cansaço, existe um propósito que nós temos que caminhar. Você nasceu para cumprir com o propósito de Deus. Você foi escolhido. Você foi escolhido. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava sofrendo grande ataque. Os exércitos estavam indo contra eles. E naquela época o Senhor levanta um homem, um jovem chamado Gideão. E a palavra do Senhor diz que ele estava no lagar malhando trigo. E o Senhor chama ele, aparece a ele e fala: filho, eu te chamei para libertar o meu povo dos inimigos. Eu te chamei para colocar você à frente e você vai vencer todos os inimigos de Israel. E a palavra do Senhor diz que Gideão fala: mas Senhor, eu não consigo nem falar. Senhor, eu só sei puxar o arado, só sei malhar o trigo, eu não sei fazer nada, eu não sei nem falar direito. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para Gideão: filho, fui eu que te escolhi, e como eu te escolhi, eu vou estar à sua frente. Irmãos, quero dizer para você nessa noite, a tua capacidade e a minha capacidade, o nosso conhecimento, ou o seu conhecimento, diante de Deus, não é nada. Não é nada.
Não importa se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, ou se você é analfabeto diante de Deus. O que importa se você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. O que importa se você é um homem e uma mulher dependente do Espírito Santo de Deus. É isso que importa para Deus. Se você depender do Espírito Santo, a sua célula vai ser pequena para você. Se você depender do Espírito Santo, a sua casa vai ser pequena para você. O seu bairro vai ser pequeno para você. Porque você vai ser direcionado pelo Espírito. Sabe, irmãos, o nosso desafio diariamente é viver uma vida pelo Espírito. Então nós somos chamados por Deus para viver para Ele. Então, nós como discípulos hoje, nós só vamos apenas seguir Jesus. Você foi chamado só para seguir o Mestre. Você foi chamado para ir após Ele. Então, meu irmão, qual que é o seu problema? Qual que é o meu problema muitas das vezes? O problema é que muitas vezes nós não seguimos o Mestre. Nós queremos trilhar os nossos próprios passos. Nós queremos trilhar os nossos próprios caminhos. Aí quando as coisas dão errado na nossa vida, nós não sabemos o que dá errado. Por que dá errado? Porque muitas vezes nós não estamos trilhando os passos daquele que nos chamou. Eu quero falar para você nessa noite. Você foi escolhido para ser como Ele. Sabe, o propósito de Deus para nós, o foco de Deus para nós, é porque nós somos chamados para ser discípulos. Nós somos chamados para seguir Ele e fazer a vontade dEle. E a última coisa que eu quero falar para você. Um rabino naquela época, ele acreditava no seu discípulo, no Talmidim, pelo conhecimento dele, pelo intelecto dele, pela forma de falar, pela forma de se expressar. Mas, meu irmão, Jesus ele quebrou esses paradigmas. Jesus ele só olha para você hoje e ele fala assim: filho, filha, eu acredito em você. Eu acredito. Olha para o sermão e diga assim: o Senhor acredita em você. Agora pergunta para ele: e você? Acredita em você? Fala assim para ele: mas mesmo se você não acreditar em você mesmo, você tem um Deus que enviou o seu Filho. E Ele diz para você nessa noite: Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita em você. A palavra do Senhor diz, em Mateus 11, 28, que Jesus disse: olha, meus discípulos, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vocês têm que me seguir. E naquela época, a palavra do Senhor diz que João Batista também tinha vários discípulos. E os discípulos de João Batista, e os discípulos dos fariseus, dos saduceus, ficavam indignados. Por quê, irmãos? Porque os discípulos de Jesus ainda naquele tempo não jejuavam, não oravam da forma que tinham que orar, sabe? Comia sem se lavar, participava de jantares com os pecadores, sabe? O Senhor Jesus sempre quebrou os padrões religiosos. Sabe, meu irmão, eu creio que o Senhor tem levantado nós como igreja nesse tempo, para que nós venhamos quebrar todos os padrões religiosos. Eu creio que o Senhor nos chamou nesse tempo, não para viver uma religião, mas para viver a vida dEle em nós. Porque muitas vezes nós só vivemos dependendo de profeta, nós vivemos só dependendo de pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes você é um religioso. Você não é um discípulo, você é um religioso. Quando você depende de pessoas, você não é discípulo. Porque se você é discípulo, você vai entender que o Senhor Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas. Quando você é discípulo, você vai entender que você tem livre acesso ao Pai. É através de Cristo, meu irmão. Não é através do pastor Marcelo, não é através do pastor Alain, não é através do líder da sua célula, mas é através do Senhor.
Da mesma forma que eu estou pregando aqui, Ele te chamou para pregar. Da mesma forma que muitas vezes nós entregamos profecia, Ele também te chamou para entregar a profecia. Por quê? Porque é o Espírito de Deus em nós, meu irmão. Não são os homens, mas muitas das vezes ainda, nós achamos que o homem tem alguma coisa de especial. É porque ele ora demais, é porque ele jejua demais, é porque ele se consagra demais que as coisas acontecem. Meu irmão, a partir do momento que eu achar que é porque eu jejuo demais, que eu oro demais, que eu leio a palavra demais, que é por isso que o Senhor me usa, isso se chama só uma coisa: justiça própria. Eu leio a palavra de Deus porque eu tenho fome de ser alimentado pela palavra de Deus. Eu oro, não é para mim ser mais santo, não é para que o Senhor venha me usar mais. Eu oro porque eu dependo do Senhor falar comigo. Eu dependo de me relacionar com Ele. E é isso que acontece. Mas tem gente que está lá no mundo, vem para a igreja, e a atitude que ele tem dentro da igreja é a mesma atitude que ele tinha no mundo. Antes ele procurava a benzedeira tal, o benzendeiro tal. Antes ele procurava, sei lá, ia para a mesa branca, sentava lá em cima, sei lá o que você fazia, irmão. Mas às vezes quando você vem para a igreja, você continua com os mesmos costumes. Eu não vou procurar a benzendeira, mas vou procurar alguém para orar para mim. Eu não vou procurar a benzendeira, mas eu vou procurar alguém para falar comigo. Quero falar uma coisa para você, irmãos. O único que não erra, nenhuma palavra que sai da boca dele, é o Senhor. Sabe, irmãos, em todos os problemas da sua vida, creia que o Senhor acredita em você. Ele te deu livre acesso para dobrar os joelhos na sua casa, onde você estiver. Sabe, se esvaziar e falar o seu problema para Ele. E quando você rasgar o seu coração para Ele, Ele vai conduzir você. Ele vai direcionar você. Sabe, não seja direcionado por homens, seja direcionado pelo Senhor. Porque você foi chamado não para ser discípulo do pastor Alain, não para ser discípulo do pastor Marcelo, mas você foi chamado para ser discípulo do Senhor. É isso que eu estou te falando, meu irmão. Claro que consequentemente o Senhor vai colocar pessoas na nossa vida como autoridade, que nós vamos ter que honrar, que nós vamos ter que submeter, mas a primeira submissão que você tem que ter é a palavra de Deus. O primeiro que você tem que honrar é o Senhor. Claro que o Senhor vai colocar pessoas para que você venha honrar, para que você venha se submeter. Mas eu quero falar para você, entregue os seus problemas a Deus, porque Ele acredita em você, meu irmão. Ele acredita em você. Ele te chamou para que você venha através da sua vida operalizar o sobrenatural. Amém, meu irmão? Se coloque de pé nessa noite. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus acredita que você pode ser como Ele. Eu quero dizer para você que Ele acredita em você. Ele acredita em você. A palavra do Senhor diz que Ele decidiu nos amar, eu e você sendo ainda pecadores. O estágio que Jesus decidiu amar você foi quando você pecava demais, irmão. Foi aí que Jesus decidiu amar eu e você. E a palavra do Senhor diz que nós só amamos Ele porque primeiramente Ele nos amou. Então, o seu amor pelo Senhor hoje é fruto da resposta de quanto Ele te ama. Sabe, irmãos, o Senhor te chamou para ser discípulo. Ele escolheu você. Às vezes as pessoas olham para você e falam: o que vai dar desse cara? O que vai dar dessa pessoa? Às vezes você está lá na sua célula, você vê um irmão facilitar, um irmão trazer uma palavra, e às vezes isso te intimida. Você fala: olha, eu nunca vou conseguir ser assim. Ou às vezes você vai até um encontro, você vê alguns irmãos ministrando a palavra do Senhor, e isso intimida você. E às vezes você fala: nunca, como que eu vou conseguir ministrar a palavra?
Como que eu vou conseguir falar igual fulano fala? Como que eu vou conseguir pregar igual fulano prega? Eu quero dizer para você nessa noite que Ele escolheu os improváveis. Ele escolheu aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Eu acredito que Ele me chamou só porque eu não sou, irmão. Por isso, quero fazer uma pergunta para você aqui. Quantos não eram antes? Quantos que não eram? Eu não era nada. Irmãos, eu estava lançado no mundo, lamaçal do pecado. Sabe, é tão gratificante nós aqui na igreja, nos reunimos como igreja, nós olharmos para irmãos que antes tinha uma vida que só o Senhor sabe lá no mundo. Uma vida no crime, uma vida nas drogas, uma vida na prostituição, uma vida de confusão, uma vida conturbada. Mas o Senhor escolheu você, chamou você, e todo mundo falava que não ia dar em nada, que ia morrer cedo, mas Ele te trouxe para aqui nessa noite, está dizendo para você que Ele te chamou porque você não é. Mas Deus, irmãos, eu olho para trás hoje e eu falo, Deus, mas só o Senhor para ter feito o que o Senhor tem feito na minha vida, porque não tem explicação, não tem. Eu, um cara presunçoso, arrogante, soberbo, um cara rebelde. E o Senhor transformou. A palavra do Senhor diz que quando Moisés estava lá no Egito, ele matou um soldado egípcio. E ele saiu fugido de lá. Ele era um homem muito furioso, um homem que não conseguiu controlar suas emoções. Mas depois de um certo tempo, a palavra do Senhor diz que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. Irmãos, quero falar algo para você nessa noite. Não importa da forma que começou, não importa da forma que está, importa a forma que vai terminar. É isso que importa para Deus. Não importa do jeito que começou, não importa do jeito que você está, importa do jeito que você vai terminar em Deus. É isso que me faz contente, é isso que me faz alegre. Porque eu dependo da cruz, eu dependo do Senhor. E eu quero falar para você nessa noite, você vai terminar bem, meu irmão. Você vai terminar bem, porque Ele te escolheu, Ele te chamou. Você pode até correr do chamado, fugir do chamado, mas hoje o Senhor te abraçou. Irmãos, quanto tempo da minha vida eu rejeitei o chamado. Eu estava conversando hoje com meu primo, com o Luiz também. O Luiz falou para mim, rapaz, alguns dias atrás eu fui lá na casa da sua avó, estava falando com ela. E ela falou assim, Luiz, o Marcelo, quando falava para ele ser pastor, ele falava, ele ia roubar banco, ia ser bandido, mas não falava para ele ser pastor não, que trazia uma revolta tão grande dele que ele queria bater em meio mundo quando falava para ele ser pastor. Então, meu irmão, era uma coisa assim complicada você falar para mim, ei, por que você não vai ser pastor? Eu falei, não vou ser nunca na minha vida, irmão. Não quero. Estou fora disso. É engraçado, não é? Que Deus chama aqueles que não querem. Eu só estou aqui porque eu não queria. Só estou aqui porque eu não queria, não sabia falar. Eu só estou aqui porque eu não tenho capacidade alguma. Eu só estou aqui porque eu sei que foi o Senhor que me chamou e me escolheu. E eu não tenho mérito nenhum em isso. Você só está aqui porque foi o Senhor que te chamou. E se Ele chamou você para essa boa obra, Ele continuará em você essa obra. E você transbordará alegria, você transbordará unção, você transbordará autoridade, porque Ele chamou aqueles que não são. E eu digo nessa noite, Pai, eu não sou, eu não era, mas hoje através do Senhor, eu posso falar que eu sou. Meu irmão, é só através do Espírito de Deus que essas coisas acontecem na nossa vida. E as pessoas arrogantes, presunçosas, independentes, quando encontram com o Senhor, quando são escolhidas por Ele, entende esse chamado, entende o chamado para si,
eles começam a se tornar igual Jesus é. Eu quero declarar para você: você foi chamado para ser como Jesus. Você não foi chamado para ser você. A palavra do Senhor diz que a nossa vida não é mais nossa. Nós já estamos crucificados com Cristo. Agora, na vida que eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que muitas vezes nós estamos cheios de problemas na nossa vida, irmão? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos muito de nós mesmos e pouco de Deus. Muitas vezes nós temos muito do nosso ego ainda. Muitas vezes nós temos muito de nós. Só quando você não tiver nada de você, que é aí que o Senhor vai continuar essa obra em você. Qual que é o problema? O problema é que Ele está falando para você: para de ser você. Eu não te chamei para ser você, eu te chamei para ser igual a mim. Foi para isso que o Senhor te chamou. Eu quero dizer para você que Ele te trouxe aqui nessa noite para trazer um alinhamento profético na sua vida. E Ele diz para você que Ele acredita em você. Olhe para o seu irmão e diga assim: Ele acredita em você. Diga para o seu irmão assim: eu acredito em você, irmão. Assim, você é de Deus demais. Assim, você é lindo demais. Você parece com Jesus demais. Dá um abraço nesse irmão cheiroso, bonito que está do seu lado. Fala assim: eu acredito em você. Fala assim para ele: juntos nós somos mais fortes. Juntos nós vamos cumprir o propósito de Deus. Porque nós fomos escolhidos. Nós fomos chamados. Meu irmão, isso me dá tanta paz. Quero falar para você: não se preocupe não se você não sabe falar. Não se preocupe não se você não sabe ministrar, não. A única preocupação que você tem que ter é se você está cheio do Espírito Santo de Deus. E eu creio que aqui nessa noite tem um povo cheio do Espírito de Deus. Nós somos um povo cheio do Espírito de Deus. Ele nos chamou, Ele acredita em nós. E como Ele acredita em nós, Ele tem um presente dentro de nós, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Meu irmão, e a palavra do Senhor diz que através do Espírito Santo de Deus nós podemos fazer obras ainda maiores. Maiores, 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 maiores. Se você não fez algo maior ainda, então isso está disponibilizado para você no céu, porque o Senhor te chamou para fazer coisas ainda maiores. E eu creio no nome de Jesus que nós veremos isso nesse tempo. Nós vamos ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Nós vamos ver câncer sendo jogado para fora. Nós vamos ver paralíticos andando, cegos enxergando. Nós vamos ver órgãos sendo regenerados. E ainda maior, nós iremos ver mortos ressuscitarem. Porque Jesus nos chamou para fazer coisas ainda maiores, maiores, maiores. Fala, irmão, Deus, fala para o seu irmão, se Deus quer te usar, irmão. Fala assim: não depende de você, depende dele em você. Então quando você colocar a mão na cabeça de alguém, fala assim: olha, não é por mim, mas é pelo Espírito que está dentro de mim que você vai ser curado agora. Quando você começar a ministrar uma palavra, não é por mim que eu vou falar agora, mas é pelo Espírito que está dentro de mim que sairá uma palavra que transbordará do céu agora. Não sou eu, é o Senhor. Aleluia. Prepara a canção lá, Ele acredita em você, Eduardo, para mim, fazendo um favor. Eu quero dizer para você que o Senhor te chamou, meu irmão. O Senhor te chamou. Sabe, às vezes a desilusão tomou sua vida nesse tempo. Às vezes você está perto do fracasso. Às vezes você não tem nenhuma expectativa profissional, nenhuma expectativa ministerial, espiritual, uma expectativa familiar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para ser luz dentro dos lugares que você está. Eu quero dizer que o Senhor te chamou para ser aquele que vai manifestar o reino dos céus na sua casa. Irmãos, ative o poder que está dentro de você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que opera em nós. Amém, meu irmão? Coloca a mão no ombro do seu irmão nesse momento.
Comece a orar por ele nesse momento. Fala assim para ele: olha, nós somos privilegiados porque o Senhor nos chamou, não pela nossa capacidade, não pelo nosso intelecto, não pelo nosso conhecimento, não pelos estudos, mas porque Ele nos amou. É porque Ele te ama que Ele te chamou. É porque Ele te ama que Ele te escolheu. É porque Ele te ama que Ele te chamou para viver essa obra, para viver a vontade dEle. É porque Ele te ama que Ele te chamou para ser discípulo. É porque Ele te ama que Ele acredita em você. Ele te ama. Ele te ama. E Ele diz para você nessa noite: vem, filho meu, vem, filha minha, e siga-me. E siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me. Oh! Aleluia! Vamos cantar essa canção agora. Volta no início para mim, Breno. Aleluia! Ele acredita em você. Ele acredita em você.